Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. São 19 horas e 20 minutos. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. E esse tema, gente, ele é muito importante, porque ele é a base, enfim, ele é uma base familiar, sabe? O conhecimento desse tema, o saber lidar, né? Com esses perfis, vamos dizer assim, de comportamento, né? Essas formas de lidar com as situações, é a base. É a base e é hora de dizer assim, opa, não importa se o outro é mais ignorante que eu em algum quesito. O que importa é eu saber lidar com a situação. Porque é para isso que nós estamos aqui, tá? Aprender a lidar com os perfis de comportamento, que são vários. Primeiramente, como regra número 1, né? Quando a gente aprende a lidar, quando a gente tira a responsabilidade do outro de ter que obrigatoriamente se consertar para nos favorecer, né? Quando a gente sai disso, a gente ganha a liberdade. A gente acaba se libertando daquela situação, a gente acaba é, 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 saindo de uma condição que a gente às vezes se coloca por pressão, por tortura, né? Por descontentamento, por medo. Medo. Quem é que não tem uma tia, uma mãe, um pai, né? É mais difícil ter filhos assim, mas existe. Porque é mais fácil você lidar com o filho, porque você é uma autoridade. Existem casos assim, mas é mais difícil. O que nós vemos acontecer é mais tias, tios, pessoas de influência que acabam fazendo isso. A pior coisa do mundo, minha gente, é você estar certo e passar como errado. A pior coisa do mundo é você estar fazendo bem, estar fazendo benefício e a pessoa, por audácia, a pessoa por maledicência, a pessoa não quer aquilo, acha que você não está fazendo benefício, enfim, situações variadas e te difama, faz intriga, pega pessoas para interceder. Então, quantos de nós já fomos pegos, né? Por vizinhos, vizinhas, ou até mesmo parentes que pegaram assim: olha, fulano está me judiando. Ah, porque ciclano fez isso comigo. Ah, porque fulano falou isso. Tudo para fazer intriga, tudo para provocar raiva. Como quem diz assim: ah, eu tô perdendo, né? A pessoa está me afligindo, a pessoa está forçando porque eu melhore, a pessoa tá querendo que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. Então eu vou, ou então tá me desmascarando, né? Então eu por vingança, porque eu não quero perder, e porque eu tô sozinho ou sozinha, eu vou pegar ajuda. Então eu para eu poder ter essa ajuda, eu não posso falar a verdade. Então eu vou mentir. Eu vou usar de artimanha, de artifício, para que as outras pessoas acreditem em mim e venham interceder por mim, venham interferir, venham punir aquela outra pessoa, venham balhar aquela pessoa, venham fazer, né, coisas com aquela pessoa. Então, gente, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que são assim, é muito grande. Como lidar com isso? Como lidar com toda essa situação? Eu vou ensinar agora algo simples, que não é fácil de se fazer. É muito mais fácil quando você não está envolvido na situação. Se você não está envolvido na situação e você foi pego, né, como esquema dessas pessoas, desse tipo de perfil, né, de pessoa, você simplesmente ouça o outro lado. Não faça nada que aquela pessoa está pedindo. Na hora de interceder, né, não interfira. Saiba interceder de verdade. Para interceder de verdade, você tem que sempre buscar os dois lados, sempre falar a realidade. Ai, mas Rosita, e se a pessoa realmente estiver falando a verdade e se estiver em situação de risco, né?
realmente, de verdade, opa, então você aí vai primeiro sondar, você vai sondar. Você vai ver se realmente é aquilo. Realmente você vê se não é aquilo. Porque, gente, tem muitos golpes que acontecem assim. Acontece isso muito com idosos, de formas variadas. Já contei uma coisa que aconteceu com a dona Jo, ela é falecida já. E a mulher que tomava conta dela, enfim, eu tava chegando agora, né? Na época ela jogava carta também e tal. E aí, enfim, eu fui. Depois de muito tempo, eu vi aquela mulher definhando em cima de uma cama, magra pra caramba. Eu falei, gente, como assim? Né? E uma mulher que tomava conta dela, e ela falando, não, porque a gente tem que ir lá no programa X lá para poder denunciar isso, abandono, 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 abandono. E o que que eu fiz? Eu, em vez de fazer aquilo que ela me pediu, que ela queria o escândalo, né? Eu falei com os filhos dela. Só que antes de eu falar com os filhos, eu sondei. Eu cheguei para os filhos e eu falei. Isso aí, nossa, eu era muito jovem. Se eu não me engano, acho que eu tinha 19 anos de idade. E ela chegou, só que eu já tinha uma mentalidade assim, né? Que bom, eu já sabia que, né? Como eu já tinha também, eu já via muitas coisas acontecerem, então eu já aprendi como lidar, né? Desde pequeno já era assim, porque eu via muita coisa. Enfim, não foi à toa que surgiu meu trabalho, viu, minha gente? Saibam disso. E eu fui falar com os filhos dela. Bom, conclusão. Por causa do distanciamento familiar, né? Sabe aquela coisa que a nora não fala com a sogra porque a sogra é linguaruda, a sogra é isso, a sogra é aquilo, e aí fica com mágoa, tem uma certa distância. Aí começa, né, as comorbidades da vida, vamos dizer assim, se é que vocês me entendem, não necessariamente a comorbidade propriamente, mas vocês me entenderam. E por conta disso, aí pegou uma pessoa para poder tomar conta dela. Só que uma pessoa de baixo calão, uma pessoa que não era confiável, uma pessoa que tinha mentira já como base. O que aconteceu? Essa pessoa estava de olho já no apartamento dela, estava tramando, estava planejando, junto com outras pessoas de fora também igualmente de baixo calão. Não deram comida para ela. Essa pessoa recebia, na época era R$ 400, na época era um dinheirão, recebia todo santo mês para cuidar bem da mãe, né? Recebia dos filhos para cuidar bem da mãe. Ela gastava o dinheiro, não dava comida para ela. E ela começou a definhar, definhar, definhar. E ela dizia que não recebia nenhuma ajuda deles, que estava precisando estar sozinha, que não tinha dinheiro e que estava precisando de ajuda para ela, que eu precisava ajudar ela. Só que ela queria que eu fosse por outro caminho. Eu disse, não, mas não adianta falar com eles, eu já falei com os filhos, não adianta. Eu falei, não adianta, tudo bem. Eu quietinha, fui lá, falei com eles, eu desmascarei ela. Porque, na verdade, era ela errada, não os filhos. E eu tive provas disso. Então, gente, a gente tem que ter muita cautela quando a gente for interceder por alguém, tá? Que por ignorância, né? Porque tem vários tipos de ignorantes, né? Que se fazem de vítimas. A gente pode fazer até uma série sobre isso, porque esse é um tema importantíssimo. Tá? Vocês inbox depois, tá? Ou pelo próprio WhatsApp, vocês podem até dar ideias. Rosita, fala sobre esse tipo de vítima aqui. Esse tipo de ignorante que se faz de vítima aqui, ó. Né? Porque tem vários. Eu citei um deles, né? Tem o próprio idoso que às vezes não quer tomar banho. Aí fica gritando, socorro, socorro, meu filho está me judiando. Porque às vezes o filho tá lá, com mau amor e carinho, com o pai, né? Eu já vi isso acontecer, eu já vi. Meu Senhor, não era da minha família, mas eu pensei, Jesus, já pensou quem escuta? Penso que realmente. Então, vizinhos já estavam acostumados depois, porque inicialmente chamavam o conselho tutelar, sabe? Nossa, denunciavam, faziam a denúncia anônima. E quantas vezes aquele filho, com a maior paciência, falava que o conselheiro tutelar olhavam lá, e aí na frente dele ele falava, socorro, socorro, na frente do conselheiro tutelar. Ele tá me judiando, ele tá me batendo. E não tava, tá tentando dar banho no velhinho ali, aquela coisa toda. Então, gente, tem vários tipos. Tem desde o ignorante inocente,
E o ignorante realmente que não é inocente, ele está fazendo proposital, ou por hábito, ou porque aprendeu a se armar dessa forma, ou porque aprendeu a se defender dessa forma, né? Então tem vários tipos. Então, se você está fora, procure antes de denunciar, procure antes de interferir, para poder você poder interceder de verdade, né? Para você não interferir, para você não atrapalhar, se você quer ajudar de verdade, procure saber exatamente o que está acontecendo. Veja os dois lados. Porque tem desde as pessoas que são doentes que fazem isso e as pessoas que estão saudáveis e que fazem isso também por pura ignorância ou por pura maldade. E saem difamando a pessoa no maior descaramento mesmo. Então não crie um hábito. Agora, se você tá ali também ouvindo, opa, é regra número 2. Ouviu de alguém falar mal de alguém ou falar alguma coisa que não é verdade. Ah, fulano disse que vem sempre aqui. Mas como que fulano vem sempre aqui? Fulano não vem sempre aqui. Aí você, se em vez de acreditar, né, na pessoa que tá ausente, você acredita naquela que tá falando. E fica com raiva da outra. Pô, mas fulano é louca? Né? Você, às vezes até comer, imagina, fulano tá doida se falou isso. Aí se tá doida, vai ser falado para aquela pessoa. Olha a intriga, né? Aí aquela pessoa, ah, então, ó, fulana falou que você é doida. Ué, por que falou que você é doida? Ah, não sei, vai lá ver com ela. Ou então, a maioria das vezes fala, ah, não, ó, não falei nada, hein? Não sei de nada, não conto o que eu falei. Gente, eu cresci com esse tipo de coisa. Eu vi esse tipo de coisa e eu não tinha irmão pra conversar, eu não tinha ninguém pra, pra comentar, sabe? Pra dizer o quanto eu achava aquilo horrível. E todo mundo era assim. Todo mundo tinha esse hábito horrível, sabe? De fofoca, de intriga, de mentira, de manipulação. E eu cresci nessa coisa, eu era o patinho feio, né? Porque eu às vezes chamava atenção, eu criança, chamava atenção de adulto, e os adultos vinham o quê? Me bater, né? Eu era criança, na época podia bater, né? Não se meta em conversa de adulto, porque você não sabe de nada, porque você não sabe de nada. Tipo assim, eu vi muito isso, você não sabe de nada. Eu ouvi muito isso. Como eu ouvi também mães que torturavam a criança, por isso que eu amo o Gaspareto. O Gaspareto salvou muita gente, muita criança da época. Daquelas mães que ficavam, ah, eu deixo de fazer xixi para poder fazer sua mamadeira. Oh, e ficava naquela coisa, ela tava brigada com o pai, mas ficava torturando a criança, sabe? A criança olhava aquilo, pensava que ela que era culpada, pensava que os pais brigavam por culpa dela, pensavam que tudo aquilo era por culpa dela, e a criança desenvolvia uma culpa interior, que aquilo ia fazer muito mal para ela, ia ser o fracasso da vida dela. E aí chega o Gaspareto, né? O Gaspareto chega para aliviar tudo isso, né? Desmascarar tudo isso. Então, de certo modo, meu trabalho é meio que assim também, né, gente? O trabalho continua, né? É, enfim, estamos aqui na lida ainda, né? Laborando ainda, né? Enfim. Continua mais do que nunca, ainda mais agora, com as redes sociais aí. Agora ninguém vai mais na casa um dos outros para poder difamar, não, agora é na rede social mesmo. E as pessoas ainda não aprendem, não têm o hábito de chegar e falar, fulano, olha, é isso mesmo, porque tem medo de causar. E olha só, eles, por medo de causar intriga, por medo de causar briga, eles se calam e eles preferem acreditar naquele que está falando, que nem sempre é realidade, ou nem sempre é daquela forma. Sabe, caçando assunto mesmo, né? E você fica com aquela imagem da outra pessoa. Mas se você for investigar, você vai ver que não é nada daquilo. Então, na maioria das vezes, tudo que você ouve de alguém é mentira. É 99,999% que é mentira, gente. É incrível. Essa parece que é uma regra. Porque quando a pessoa tá de bem com a vida, ou quando a pessoa tá legal, sabe? Ela não vai ficar falando de ninguém. Não vai.
Ela fala de si mesma, ela comenta de novela, ela comenta de curso, ela comenta de trabalho, mas não fica falando de alguém em específico. Desconfiem quando você ouvir alguém falando, quando você ouvir alguém vindo falar com você de alguém em específico. A pessoa faz isso por cisma, por raiva, por ciúme, por inveja, porque quer derrubar a outra pessoa. Porque às vezes a pessoa chamou a atenção dela e a pessoa se sentiu diminuída e ela não gostou dessa sensação, porque é uma pessoa ignorante. Normalmente as pessoas ignorantes, elas reagem e normalmente de maneiras horríveis para no intuito de se defender, porque elas têm medo. Então elas acabam se fazendo de vítima e a arma da falsa vítima é a difamação. Para quê? Para que as outras pessoas fiquem com raiva, ou seja, ela é de turma, né? Ela arruma a turma, ela não pode com aquela pessoa sozinha, então ela vai lá e arruma a turma para ir para cima da pessoa. Jesus foi derrubado dessa forma. Muita gente do bem foi derrubada dessa forma. O Lula também, de certo modo, foi derrubado dessa forma. Muita gente no ramo político foi derrubada dessa forma. Muita gente no ramo educacional foi derrubada dessa forma. Por quê? Por manipulação. Então, minha gente, tomem muito cuidado com isso, porque isso acontece muito mais agora do que antigamente. Antigamente, tá muito mais perigoso do que antes. Antes não se tinha o conhecimento, então também era, né? Seria mais fácil com conhecimento poder estancar, vamos dizer assim, essa sangria toda, né? De mal, de malefícios, né? Na raiz. Mas hoje em dia é muito maior a coisa, né? A coisa acaba sendo mundial, né? Você falou uma palavrinha aqui, essa palavrinha ela vai correr o mundo todo. E se a pessoa não tiver habilitado, porque você tem que ter habilitação, né? Para lidar com esse tipo de coisa, né, gente? É mais ou menos isso, né? Se você não tiver habilitado para saber lidar com aquelas informações que estão sendo passadas para você e checar para ver se é verdade ou não antes de passar, você acaba numa boa passando para frente. É uma corrente energética de forma negativa, passada de forma negativa e destrutiva. É horrível isso, minha gente. Então é isso. Por agora é só. Vou deixar vocês com um fortíssimo abraço. Esse assunto, ele é muito importante. A gente pode debulhar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente faz outros vídeos, tá? Esse vídeo vai estar também no YouTube. A gente está retornando, né? Retomando o nosso trabalho aos poucos, tá? Devagarinho, ok? E é isso. O Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma, a gente não vai dar continuidade, tá? A gente não vai fazer esse ano. Esse ano a gente está revendo o de 2018, que foi o início do Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma com o Segredo de Davi, o tema Segredo de Davi, que é muito importante. A gente vai dar continuidade ainda nele, tá bom? Chegou a hora, né? Mas provavelmente o ano que vem, a partir do ano que vem. Então nós temos aí a degustação, né? A lembrança e a oportunidade de rever o início desse tema, o Segredo de Davi, tá bom? Então o tema continua o mesmo, só que a gente vai rever ele todo para depois a gente dar continuidade. Assim é bom porque a gente percebe o que mudou, o que não mudou, como é que a gente tá, será que a gente tá preparado de verdade, né? Para ouvir toda essa clareza, porque agora é que o bicho vai pegar, né? A gente fez o início dos Salmos, tem até o final dos Salmos, tem os mais importantes aí, todos eles são, mas tem muita coisa aí pra gente abordar, tá, gente? E a gente também espera, no mínimo, um preparo aí de vocês todos, tá bom? Bom, vou deixar vocês com um fortíssimo abraço, fiquem ligados na luz e até o próximo tema. Tchau, tchau.